Olá, olá, boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão aqui conosco, hoje no simpósio de pensamento e reflexão. Espero que todos estejam bem. Boa noite, professora Michele. Boa noite, professor Marcos. Tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite a todos os alunos. Já estou vendo alguns nomes conhecidos, não é? Pessoal, então sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para trocar uma ideia, né, com o nosso próprio título, né, sobre pensamento e reflexão. É algo muito importante associado ao nosso modelo de ensino de formação humana, não é? E eu creio que nesse meio, nesse processo, nós já estamos aí no segundo ano de pandemia, que não foi nada fácil para todos nós. Então, acredito que cada dia que passa, nós observamos a necessidade de discutirmos sobre as relações humanas, não é? Sobre valores, sobre felicidade, sobre ética, sobre moral, enfim, porque é necessário, não é? Eu sempre falo, Michele, você como, né, daqui a pouco vou apresentá-la aqui, enquanto o pessoal está entrando. Eu sempre digo, inclusive, que tem uma profissão, Michele, que é essa agora, olha, quem quiser ganhar dinheiro, ser psicólogo, não é? Porque a necessidade da busca também da psicologia, hoje ela é fundamental, não é? Então, eu queria agradecer a todos os alunos que estão aqui conosco, tá? E apresentar a nossa mesa, né? Vamos dizer assim, a nossa mesa redonda. Estamos aqui hoje com a professora Michele Castro, que é chefe de escola da psicologia. Durante a fala dela, ela se apresenta, viu, Michele? Você comenta um pouquinho da sua formação. Professor Marcos também. Professor Marcos é docente aqui da Unicamburi, mestre em filosofia. Esse semestre está conosco aqui trabalhando, na verdade, a disciplina de pensamento universal. E eu acredito que muitos já me conhecem aí, sou a professora Lívia, já tenho aí 13 anos aqui de instituição, e sempre trabalhando com essa disciplina de pensamento universal, outras disciplinas na área de história, ou seja, sempre ligada a essa ideia de formação humana, né? Porque além dessa questão de mercado, de profissão, nós temos aqui como algo essencial para a nossa jornada na vida pessoal, nossa jornada na carreira de mercado de trabalho, ter como foco esse lado, gente, que é o lado humano, não é? Ele é extremamente importante. E eu gostaria já de passar um recado para os alunos. Turma, coloquem aí o nome completo de vocês, a matrícula e o curso, tudo bem? Por conta da frequência e também do certificado nosso que é necessário, certo? Em relação a participação de vocês no simpósio, tá? Bom, então vamos lá, eu queria já começar a apresentar o material aqui para vocês, vou convidando os nossos colegas e queria chamar os alunos também. Michele, tem aluno seu que virou filósofo, viu? Tem aluno aqui da turma de psicologia, que quando eu vejo já está lá na frente na discussão, né? E quem, Gustavo Henrique, eu falei do Gustavo já está por aqui, né, Gustavo? Boa noite, tem muita gente aí que eu estou vendo. Eu vi um pessoal da psicologia aqui, estão muito felizes, porque eu sempre falo para eles, gente, a psicologia não existe sem a filosofia. Psicologia é uma profissão voltada para a pessoa humana, né? Então, nós estamos com alunos também de cursos tecnólogos, acredito que curso do direito, tá? Da área de estética, da área de fotografia. E por que tudo isso, né? Porque, na verdade, quando a gente trabalha com o nosso modelo de ensino aqui da Unicamburi, ele é voltado para esses 3 eixos que nós sabemos, a formação humana, do mercado e tecnologia e a formação profissional, tá? Nós temos como disciplina âncora a disciplina de pensamento universal. E geralmente as pessoas pensam, pensamento universal é pura filosofia. Não é somente teoria, né? Discussão totalmente dos filósofos clássicos, a filosofia clássica ela é extremamente importante, mas nós discutimos também a sociologia, nós discutimos com a história,
um pouco com a psicologia, e tentando trazer ao máximo esse universo teórico para a vida prática. Eu sempre falo, o que o aluno de fotografia, depois da disciplina de pensamento universal, o que ele consegue aplicar, não é? E saem trabalhos maravilhosos, essa experiência que a gente vem tendo, nós, professores de pensamento universal. Queria até aproveitar já no início e agradecer a professora Maria Vani, que já está também aqui há 12 anos, professora de pensamento universal, contribuiu com material, com ideias. Não era possível no dia de hoje estar presente, mas eu creio que vai estar aluno dela, da professora, né? E a gente sempre comenta o que o aluno do curso de Direito, do curso de Gastronomia, principalmente os tecnólogos, não é? Porque a psicologia ela é muito próxima. A psicologia, os meninos já começam, né, a dialogar ali a filosofia de uma maneira muito tranquila. Curso de design também, de TI, o pessoal de marketing, todo esse universo, como que a gente aplica a formação humana, como que nós aplicamos essa disciplina de pensamento universal no mercado de trabalho e na vida pessoal, que eu acredito que é o mais importante. E aí, diante de tantos temas, eu queria apresentar já para o público que nós escolhemos hoje falar um pouquinho sobre a ideia de felicidade, não é? O que é ser feliz hoje? Eu sempre começo, assim, a questionar, e eu queria que todo mundo que estivesse assistindo, os meus alunos ou outros alunos, talvez quem já fez a disciplina de pensamento universal também, começasse a pensar o que nos leva a determinadas frustrações no mercado de trabalho ou na vida pessoal. O que é felicidade? Como é que essa teoria, esses teóricos, eles conseguem nos ajudar a refletir um pouquinho sobre isso, né? O nosso dia a dia. E aí entra, no caso, quando a professora Michele for falar um pouquinho com vocês, essa ideia do indivíduo hoje, nessa sociedade que nós acabamos também sempre falando nessa sociedade que alguns sociólogos denominam de sociedade pós-moderna, ou sociedade da modernidade líquida, que o indivíduo, muitas vezes, por vezes, ele se vê isolado. E aí, onde que encontra a felicidade? Por que tem essa frustração? E aí vem a avalanche, né, de cursos de vários profissionais, de N áreas, historiador, filósofo, coach, psicólogo, vendendo até mesmo pelas redes sociais curso de como ser feliz, né? Então, é muito interessante. Ou os cursos de autoajuda, são várias áreas. Então, para hoje, nós selecionamos um pouquinho aqui dessa discussão, que não é uma discussão simples, são várias versões teóricas, vários autores, e nós vamos tentar trazer de uma maneira muito tranquila a ideia do que é ser feliz hoje, segundo a versão de um filósofo que é Aristóteles, que daqui a pouquinho a gente começa a falar sobre ele. Lívia, mas por quê? Os filósofos clássicos, a ideia dessa teoria clássica é necessário. Não tem como, né? Hoje em dia se fala muito de Leandro Carnal, se fala muito de Mário Sérgio Cortella, que são teóricos que a gente conhece esse universo, mas todos tiveram uma base teórica, e a base teórica é o estudo dos clássicos, não é? Da história da filosofia. Não tem como a gente mudar essa ideia de saber um pouquinho quem é pré-socrático, período socrático, e por aí vai. Tá? Então, sintam-se à vontade, alunos de diversos cursos, para comentar aí no bate-papo conosco, tirar alguma dúvida. E eu queria até mesmo convidar a professora Michele nesse início, né, para estar falando para nós um pouquinho sobre essa importância da formação humana na vida cotidiana, no mercado de trabalho. Eu até coloquei aqui alguns conceitos, algumas palavras-chave que a gente extrai muito aí da teoria dos pensadores que nós discutimos, que é a ideia de gentileza, né, a ideia da ética, do bom senso, da virtude, dos valores, de bondade, honestidade, sinceridade, nessa sociedade hoje. Como associar, né, um pouquinho desse universo aí, e é claro que depois nós vamos especificar
com base teórica em um autor, né? Mas do ponto de vista da psicologia, Michele, sinta-se à vontade, obrigada, tá, por estar aqui conosco, na mesa aqui redonda nossa, e sinta-se à vontade para estar falando aí, ok? Obrigada, professora Lívia, pelo convite, pela confiança. Obrigada, professor Marcos. A gente fica assim até meio tenso, né, de falar nesse campo mais filosófico, falar com uma base mais filosófica, quando a gente está sentado numa mesa tão notável assim, né, com filósofos, com pessoas entendidas das questões da filosofia, das teorias, né, das bases teóricas da filosofia. Mas eu entendi o convite da professora Lívia quando ela falou que seria muito importante a gente falar sobre essa questão da importância da formação humana, né? E quem é meu aluno, quem está comigo em sala de aula, não só quem eu já atendi como chefe de escola, mas os meus alunos de sala de aula, me escutam falar dessa formação humana desde o primeiro dia de aula. Quando eu estou ali na sala de aula, eu estou como professora, né? Os meus alunos estão como aprendentes, mas todos nós estamos como pessoas humanas. Trazemos conosco as nossas histórias, trazemos conosco as nossas memórias, trazemos conosco as nossas experiências. E pensando no princípio da formação de um psicólogo, né, de um profissional psicólogo, que é um profissional da área de saúde mental, que cuida de uma pessoa humana, esse profissional psicólogo, a primeira coisa que ele tem que ter quando ele está diante dessa pessoa humana é uma disponibilidade emocional. E para eu ter uma disponibilidade emocional para o outro, eu tenho que saber quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu estou indo, embora esses endereços muitas vezes não sejam nomináveis, né? Mas eu tenho que ter uma ideia de como é que eu estou transitando nessa grande jornada de formação humana, pensando primeiramente na minha vida, na minha história. E assim, ai meu Deus, eu tenho um filósofo que eu sou apaixonado nele, não é assim, não é exatamente Aristóteles, né, veio séculos depois de Aristóteles. Professor, se eu falar alguma besteira aqui, o senhor me corrige, mas eu uso esse pensador, esse filósofo, desde que eu me tornei professora, já há alguns anos, alguns bons anos, porque eu acho que quando a gente está aqui para ouvir, quando a gente está aqui para ampliar o nosso conhecimento, quando a gente está aqui para entender o nosso processo e ajudar o outro no processo dele, nós partimos de uma máxima, né, universal, que nos une, que nos faz pessoas sociais, que nos sistematiza enquanto comunidade, né? Enquanto pessoas que compartilham de um mesmo mundo, de uma mesma cidade, de um mesmo bairro, de uma mesma universidade, de uma mesma faculdade, um mesmo curso, né? Então eu gosto bastante de Kant, sou apaixonada em Kant. Ele veio muito tempo depois de Aristóteles, né? Mas eu acho que os dois, Aristóteles ele sistematizou, na verdade, esse pensamento universal, né? A história da filosofia e tudo mais. Oi, professor. Eu estava aqui, enquanto você falando, ela vai falar que é o Kant. Eu acertei na mão. Gente, como é que a gente não fala de Kant num simpósio do pensamento universal que a gente fala de formação humana, né, professor? E assim, parece que Kant, eu sei que Kant bebeu na fonte de Aristóteles também, né? Até por ter vindo bem depois de Aristóteles. Mas assim, eu fico impressionada do quanto uma pessoa tão diversa, tão viveu em outro tempo, né, em uma outra cultura, numa outra realidade, e as falas, os princípios que Kant nos trouxe, casa muito com o que a gente vai falar hoje sobre Aristóteles, né? Não tem como falar de formação humana, gente, sem falar de ética, sem falar de princípios, até porque isso nos separa da barbárie, né? Isso nos difere, isso nos faz comunidade, isso nos faz sociedade, isso nos faz civilização, isso nos faz pessoas humanas, né? Então, eu não sei se todos os nossos queridos alunos que estão aqui presentes nessa mesa hoje conhecem Immanuel Kant, né, e conhecem o imperativo categórico de Kant.
eu fico arrepiada, assim, eu não sei direitinho, bonitinho, igual tá no livro, tá, professor? Depois, se o senhor quiser acrescentar, mas eu vou, o que eu falo para os meus alunos? Nós temos que entender a história da filosofia, né? Nós temos que entender o âmago do recado, o âmago daquilo que é transmitido através daquela teoria. Então, pode ser que eu não consiga repetir a teoria tal qual ela foi escrita, mas eu preciso entender a alma dela. E a alma de Kant me disse assim uma vez: haja segundo a máxima de que tuas ações se tornem leis universais. E aí, daqui a pouco a gente vai entrar mais em... fiquei arrepiada. Daqui a pouco a gente vai entrar mais em Aristóteles, né? E vai entender o conceito. A professora Lívia falou que nós vamos falar sobre o conceito de felicidade, né? Mas por que nós estamos aqui num contexto de academia, né? Num contexto de graduação, né? De uma formação profissional focando na formação humana? Não tem como separar, né? Nós só estamos aqui de forma ordenada porque nós seguimos princípios éticos, né? Nós seguimos princípios morais, nós seguimos princípios morais, nós fazemos parte de um ordenamento político, sociopolítico, cultural, né? E os alunos da psicologia têm aprendido que os seres humanos, nós, pessoas humanas, nós somos constituídos, nós somos constituição, e nós somos... nós abrangemos diversas áreas, né, da filosófica e humana, que a gente não consegue se olhar de forma dissociada. Então, nós somos bio, psico, social, né? Então, o nosso corpo físico é quem nós somos. O nosso mundo psíquico, o nosso mundo emocional também é quem nós somos. E o nosso mundo social, o nosso comportamento em sociedade, a nossa construção social, a nossa habitação social no sentido de contribuição, no sentido de troca sistêmica, né? Alimentação e retroalimentação. Tudo isso diz quem nós somos. Não dá para dissociar nenhuma dessas bases. Então, falar de filosofia, a gente é falar de vida. Falar de filosofia é falar de psicologia, é falar de gastronomia, é falar esqueci o nome dos cursos que estão aqui presentes. Falei que eu fico nervosa. Mas é falar de toda formação, inclusive formação profissional. E eu fiquei, assim, muito encantada quando eu escutei do nosso mantenedor, né, da Unicamburi, o seu Giuseppe, quando ele disse que tem gestado esse modelo de ensino há mais de 15 anos. Então, olha só, gente, o diferencial da Camburi, o que a Unicamburi traz para a gente? Como a professora Lívia citou, né? Além de uma formação para o mercado e tecnologia, né? É um dos eixos do nosso modelo de ensino. O nosso modelo de ensino traz também a formação profissional. Todos nós, cada aluno que está aqui, ao final de 5 anos, de 2 anos, de 2 anos e meio, vai ser outorgado a ele, né? Um grau de bacharel, de tecnólogo, né, em determinada profissão. Então, a Unicamburi traz isso para o aluno, que é essa formação profissional, mas o que eu mais sou apaixonada, o que mais me encantou e o que mais tem tocado a minha alma, é essa formação humana, essa visão da formação humana, da pessoa humana, porque nós somos seres humanos em construção, em eterna construção, que vamos cuidar de outros seres humanos. Maravilha. Obrigada, Michele. Michele, tem tanta gente que colocou aqui, eu vi nos comentários, Kant, já fica aí uma ideia, viu, professor Marcos, para o próximo simpósio, um tema para ele estar discutindo. Inclusive, o aluno da psicologia, que o Gustavo falou, que o Kant era tão apaixonado pela filosofia que adiava o seu casamento para se relacionar com a filosofia, tá? Então, muita gente. Boa noite para quem entrou por agora. Estou vendo alguns nomes aqui de alunos, né, que eu já conheço, professores também, professora Nilza, professora Tauba, boa noite aí. Muito bom tê-los aqui. E só estou pausando rapidamente para lembrá-los de colocarem o período, a matrícula e o nome, tá? Professora Michele, obrigada, então, pelas considerações, né? E nós discutimos realmente em pensamento universal, os pré-socráticos, que a gente começa lá atrás, depois o período com Sócrates, e depois Platão, né, e Aristóteles. Nós escolhemos hoje falar um pouquinho, né, e é claro que depois a gente avança com o pensamento moderno,
discutimos um pouquinho lá no final sobre pós-modernidade, e escolhemos, então, falar de Aristóteles, porque está caminhando de acordo com a cronologia dos nossos alunos de pensamento universal, nesse momento, e também porque falar de Aristóteles, nós lembramos, né, do tema sobre felicidade. Então, para quem está aqui nos assistindo, vamos começar a pensar, né? Qual, na visão, né? E a gente vai falar de uma maneira, em 1h30 aqui, o que nós vamos conseguir aqui para aplicar realmente nesse dia a dia do aluno. O que é ser feliz? A gente pode ser feliz na nossa sociedade? Existe alguma relação entre felicidade, virtude e ética? Ah, porque se nós formos definir ética, existe do ponto de vista de autores do direito, da própria filosofia, mas a ética já nos lembra o que é bom, o estudo da moral, né, do comportamento. E para Aristóteles, para ser feliz, nós temos que agir com ética. A ética, na verdade, ela está associada aí à ideia de felicidade, à ideia de virtude. Então, são conceitos intimamente ligados. Felicidade e ética, né? Então, para a gente falar um pouquinho desse universo de Aristóteles, só recordando que Aristóteles é considerado aí discípulo de Platão, apesar de não concordar com todas as ideias de Platão, inclusive a diferença lá do mundo inteligível com o mundo sensível, quem é aluno da filosofia aqui, do pensamento universal, deve estar lembrando. E Aristóteles foi considerado um grande, né, teórico, um clássico que nasceu na cidade de Estagira, na Macedônia, foi mentor de Alexandre o Grande, contribuiu com as ciências exatas, tá? Tem como uma das suas principais obras aí, justamente o estudo da ética, né, a ética Nicômaco. E é muito curioso esse universo, um pouquinho do que ele traz para nós, da ideia de que o homem virtuoso, ele está caminhando para um único objetivo, o fim, que é o que ele denomina de felicidade. Tá? Então, tem toda uma contribuição, professor Marcos, sinta-se à vontade, se quiser contribuir nesse... Pode falar, professor. Eu quero, nessa primeira apresentação sua, só fazer uma relação com o que a professora Michele tinha dito a respeito de Kant, né? Primeiro, como dois grandes filósofos, né? E se a gente pode dizer assim, quem foi o filósofo? Essa era uma expressão, né, muito usada para Aristóteles, né, que ele é o filósofo. Aí, na modernidade, Kant também é o filósofo. Por quê? Porque esses dois grandes filósofos, eles falaram sobre tudo, né? Sobre linguagem, sobre lógica, sobre matemática, sobre ética, sobre metafísica, sobre tudo, eles abordaram. Então, é um pensamento muito, muito amplo, né? Muito complexo, né? E aí tem uma outra coisa que liga Aristóteles a Kant, né? Que é a questão, porque Kant, num primeiro momento, ele era completamente racionalista, né? Então, ele adotava a ideia de que a razão, como iluminista, né, filho do movimento iluminista, que a razão era a única e suficiente para tudo, né? E aí, até que ele leu um famoso empirista chamado Date-Hume. E aí ele ficou tão impressionado, encantado, porque Kant era muito metódico, ele fazia todas as coisas na hora certa, levantava aquela hora, estudava até... E tinha um momento da sua caminhada, ele fazia uma caminhada que as pessoas, na época dele, diziam assim, olha, quando o Kant passar na ponte, pode acertar o relógio, porque ele passa todo dia nessa mesma hora. E aí, esse dia, ele não foi, ele não passou, né? Correram lá na casa dele pensando, ele está passando mal. Aí chegaram lá, ele estava lendo Date-Hume. Ele perdeu a hora. Foi o filósofo que fez ele perder a hora. Aí ele entrou com um aspecto empírico na filosofia. Ele diz, não, a experiência sensorial, por meio dos nossos sentidos, é fundamental também para o conhecimento. E Aristóteles, ele é
o filósofo também da empiria, ele era discípulo de Platão, e Platão completamente racionalista como uma das ideias dele, né? Aí, Aristóteles, ele diz que, sim, ele também era um racionalista, só que ele inclui no racionalismo dele a importância dos sentidos também, né? Então, é interessante a gente ver essas pontes, né? E ele foi um filósofo de grande influência, então por isso chamado o filósofo, né? Bacana isso aí, a gente ressaltar isso. Bacana, professor. E quem está arrepiada com a fala do professor Marcos, porque, ai, gente, eu amo isso. Essa visão filosófica e holística, né, da formação humana. Então, você pensa assim, um filósofo que veio de uma outra, né, bebeu em outra fonte, que vivia mais no mundo das sensações, né, diz assim, olha, mas a observação, a atenção aos sentidos é importante, né? Então, aí, quando a gente fala de comportamento humano, antes de ser sistematizado, ele precisa ser observado. Eu preciso observar um determinado comportamento, uma determinada expressão de emoção, né? Para depois sistematizar e buscar entender e trazer respostas, enfim. Mas essa história da atenção aos sentidos do corpo, o nosso, como eu falei, né, anteriormente, e acho que, nossa senhora, o professor Marcos trouxe essa junção, né, desses dois filósofos, é isso, é a gente deixar não é que o concreto, né, que a sensação deixa de ter importância, mas pelo contrário, ela é inserida, ela é integrada à questão dos sentidos, das emoções, e assim a gente vai se desenvolvendo de forma mais completa, inteira, e observando, inclusive, as nossas faltas através da observação dos sentidos. Tá aí mais um pouco de psicologia para vocês. Que bacana, Michele. Maravilha, Marcos também. E realmente, né, professor, quando a gente fala o filósofo, e voltando para esse lado do conhecimento aí do sensível, né, dos 5 sentidos, eu acho muito interessante quando os nossos alunos, até mesmo do curso tecnólogo, eles começam a observar, né, como que o gastrônomo ele tem a necessidade de utilizar esse conhecimento sensível, principalmente o fotógrafo, o nosso aluno de marketing, e aí nós começamos a trabalhar essas teorias, e quando a gente discute Aristóteles, observamos que ele volta lá um pouquinho, né, para a importância desse conhecimento empírico, sensível, do que é concreto, justamente fugindo aí da ideia do mundo inteligível de Platão. E algo que nos serve no dia a dia, a Michele comentou no início, que é a grande discussão de Aristóteles, ética, porque falar de felicidade, nós temos que falar de ética. E ele viveu realmente, né, estudou na academia de Platão, depois fundou sua própria academia, e foi um grande defensor do sistema político da Grécia Antiga, né? Escreveu tratados sobre a ética, o seu principal livro, a Ética Nicômaco, e trabalhando essa ideia, o que leva realmente o cidadão, as ações humanas, a encontrar um objetivo que seria a felicidade. Então, quando a gente começa a definir de uma forma geral estes dois conceitos, como eles estão vinculados para Aristóteles, nós observamos que a ética ela está ligada a um saber prático. Assim como a própria filosofia, ela é prática, né? Ela está totalmente associada a esses valores práticos. E aí eu gosto muito dessa definição, quando Aristóteles ele já pontua que existem 3 elementos fundamentais para essa ética na perspectiva aristotélica, que é o uso correto da razão, é o uso correto da boa conduta, né? E da eudaimônia, que para muitos pode ser um conceito, né, estranho, mas que na filosofia aristotélica é a felicidade, né? No sentido etimológico, o eu vem ali do bem, né? Mas a gente traduz como a felicidade. Então, para Aristóteles, o sujeito, para encontrar esse caminho da felicidade, ele tem que seguir essa boa conduta. Essa boa conduta que, sem, na verdade, descartar esse mundo do sensível, dos 5 sentidos, ela está totalmente associada à razão. Porque agir com ética
é agir com racionalidade. E aí eu pergunto até para quem está nos assistindo, né? É fácil, pessoal, agir com razão? Vamos traduzir aqui de uma linguagem popular para quem talvez está distante, não fez ainda, nós temos calores. É fácil agir com a razão? O que seria esse agir com a razão? É fácil agir com a ética, que nós podemos também traduzir como a ciência, o estudo da moral, né? Dos nossos valores. E é quando a gente começa a observar, para a gente agir com ética, nós temos também que ser um sujeito virtuoso, né? Onde que se encontra essas virtudes? Então, vejam, quando uma definição que eu coloquei aqui para vocês, né, de Aristóteles, que para ele a felicidade é o sentido e o propósito da vida. É o objetivo, é o caminho para o único fim, que é a finalidade da existência humana. Nós estamos aqui para o quê? Por quê? Em busca da felicidade. Aí eu pergunto, mas o que é felicidade, não é? O professor Marco, um aluno muito querido que eu vi aqui que está conosco, o Luiz, da gastronomia, já está formando e é um apaixonado na filosofia, na história. O que é felicidade, né? Para cada aluno, o que é felicidade para nós? Está no âmbito do ser ou do ter? Porque muitas vezes a gente segue um propósito para guiar uma felicidade, para ter questões materiais, mas esquecemos dos valores espirituais, tá? Dos valores que, para Aristóteles, estão ligados a essa ideia de virtudes. É quando nós nos deparamos, então, o que seria essa felicidade com um bem maior? Tá? Aquele que é desejo pelo ser humano. Como nós alcançamos essa felicidade? E para muitos, ela pode estar associada só à aquisição, conforme eu estou falando de bens, né, para cada ser humano. Mas agindo com o bem, agindo com ações virtuosas, não só individuais, segundo a perspectiva de Aristóteles, é um dos caminhos que nós vamos atingir a felicidade. Tem uma coisa bacana aí também, que assim, ainda vou fazendo esse link com o aspecto do destaque aí da professora Michele com relação à integralidade da vida humana, né? Como a gente já enfatizou, Aristóteles, ele também tem uma ênfase à razão, sem dúvida, o filósofo grego, né? Tem o elemento do racionalismo nele, mas também o elemento empírico, né? Que tem uma relação com a nossa experiência sensitiva, né? A nossa experiência sensorial. E isso é integrado na filosofia dele, né? Justamente nesse conceito aí de felicidade, como resultado da ação, né? A virtude, ela está no âmbito do comportamento, né? Daquilo que nós fazemos, né? Então, é interessante observar o seguinte, que até Aristóteles, ele já havia admitido no tempo dele, né, na filosofia grega clássica, né, diferente de Platão, que a razão não era, e isso distingue Aristóteles de Platão, né, a razão não era aquilo que levaria o indivíduo a agir corretamente, não era só a razão, ela estava envolvida, sem dúvida. Mas veja, que é esse o elemento, porque para Platão, o fato de você pensar bem, ou seja, você usar o conhecimento, isso implica no bom comportamento, né? Porque é a razão que dirige o nosso comportamento. Mas a gente sabe hoje, aí na área da psicologia, eu sei que entra esse ponto, que o controla o nosso comportamento não é propriamente a nossa razão. Eu sei, às vezes, a forma correta que eu devo agir, mas eu não ajo de conformidade com aquilo que eu sei que é certo, né? Tantas vezes. Então, está envolvido aí a nossa afetividade, o que a gente chama popularmente de coração, né? Nosso coração é uma coisa que envolve o elemento ético. Então, a busca pela felicidade na ação virtuosa é que cumpre a lei moral em Aristóteles, né?
Mas ainda uma outra coisa que eu quero destacar é o fato de que, olha só, que Aristóteles coloca a virtude como ele chama isso de meio termo, né? A virtude está ali no equilíbrio entre dois polos, né? O polo negativo e o polo positivo. Vamos imaginar aqui que o polo negativo seja os vícios e o polo positivo seja os elementos saudáveis da nossa vida, né? Que são lá, então, vai estar lá a virtude, as virtudes, né? E no meio, o equilíbrio é justamente em poder viver a felicidade como resultado do equilíbrio desses polos. Então, eu não posso viver feliz somente pobre demais, miserável demais, sem ter nenhum recurso, Aristóteles dizia. Mas eu também não sou feliz se eu tiver só riqueza, riqueza e riqueza, e nunca passar por uma dificuldade, por momentos de tensões da minha vida. Então, eu preciso das duas coisas para que eu tenha o equilíbrio e experimente o que é propriamente a felicidade, né? Então, veja que o coração está envolvido, a afetividade está envolvida. Eu acho que esse é um ponto de contribuição muito grande de Aristóteles para nós. O Marcos, você me fez lembrar aquela frase também, né? Os meios não justificam o fim. Não é a ação também final que vai te deixar totalmente um sujeito ético ou não ético, até porque a ética a gente sabe que não existe ninguém sem ética, existe o sujeito antiético em um determinado momento, né? Não existe ninguém propriamente sobre a moral, sem moral. A gente pode falar que o sujeito tem moral, de acordo com os olhos ou o comportamento de quem vê. Então, é muito curioso, quando a gente percebe realmente, não é propriamente que você vai deixar de ser um sujeito virtuoso ou não em determinada ação, tá? Mas a forma como você conduz, até para ter essa aquisição do ter. As ações virtuosas, elas acabam implicando também, né, na aquisição do que ter ou não ter. Justamente nessa ideia de você ir, e aí por isso a gente faz essa pergunta, o que é virtude, né? E é bacana porque Aristóteles também fala da virtude das coisas materiais, não só do ser humano. Eu acho curioso quando a gente busca alguns exemplos assim, que são bem, vamos dizer, empíricos mesmo, interessante para passar para os alunos. A caneta, ela tem lá a virtude dela, né, de escrever bem. As profissões, cada um tem a sua virtude. O médico, né, de curar, o professor de ensinar. As coisas materiais também. Como você está colocando, professora, a questão do ter, né? Que na nossa sociedade, como a gente vive numa sociedade consumista, materialista, a gente dá muita ênfase a essa questão do ter. Tem muita gente que pensa que obter a felicidade é se ele se tornar rico, a profissão dá muito dinheiro, ele tiver condições de comprar o que ele quiser, né? Eu estava vendo nesses recadinhos de WhatsApp, esses posts, né? E aí tinha lá o Jim Carrey, né, falando assim, olha, eu gostaria muito que você tivesse riqueza e sucesso para você entender que esse não é o caminho da felicidade, né? Ou seja, não é só isso, né? Quer dizer, embora isso, como Aristóteles coloca, é um dos pontos, mas não pode ser só esse polo, né? Tem outros elementos, né? E aí a gente vai para o conceito de felicidade, para Kant, a felicidade está relacionada ao dever, né? Porque a ética dele não é a ética da virtude. Bem imperativa, né? Justamente. Mas na visão cristã, por exemplo, felicidade não é uma coisa que se busca, é um resultado de uma relação com Deus, né? E assim por diante, você tem ênfases distintas, né? Mas é interessante essa coisa de que é o equilíbrio. O indivíduo quer viver só no prazer, um hedonista. Para Aristóteles, um indivíduo desse nunca vai ser feliz, ele vai ser escravo do próprio prazer, né? Então,
esses são elementos importantes que a gente precisa pensar realmente. Aristóteles traz essa visão da moderação, né, professor? Sim. Essa história do equilíbrio, gente, na verdade, eu costumo falar que o equilíbrio a gente só alcança quando morre, né? Mas é a busca da integração, a busca não desespera o pessoal, não. Gente, sempre vai faltar alguma coisa. Sempre vai faltar alguma coisa e sempre vai passar alguma coisa. Porque a gente transita entre os polos, né? É quando morre ou então quando envelhece. Fica bem velhinho, na beira da morte, ele ganha uma sabedoria, puxa vida, agora se pudesse voltar atrás. Mas pensando na fluidez da vida e pensando que somos seres em constantes transformações, mutação, e que os próprios aprendizados, né, ao longo da nossa jornada nos transformam. Então, essa história do que é positivo, o que é negativo, o que é luz, o que é sombra, a gente tem que parar de antagonizar, né, esses polos, porque, na verdade, os polos, eles são idênticos em natureza, eles só se diferem em energia, né? Então, o que é virtude, o que é vício? E aí, quando eu entendo que, assim, dentro da visão aristotélica, dentro da visão filosófica de uma forma geral, tem uma frase muito interessante que diz... como é que é? Palavras convencem, exemplos arrastam, né? Então, o que acontece? A minha busca de integração, a minha busca de equilíbrio vai me colocar enquanto ser social, né? Como um agente transformador da sociedade, ao mesmo tempo em que por ela eu sou transformado, e nessa troca, nessa constante dialética, eu vou transitando entre esses polos, né? E buscando a moderação, esse equilíbrio. No geral, falta um pouquinho de cá, passa um pouquinho de cá. A gente costuma falar na psicologia que todo excesso esconde uma falta. Né? Então, pensei numa compulsão alimentar, um sujeito, uma pessoa humana que tem uma compulsão alimentar. Vamos atrás da falta que essa pessoa vive, né? Então, todo excesso esconde uma falta. Então, quando eu nego muito os meus vícios, quando eu nego muito o meu conteúdo do que Jung fala de luz e sombra, né? Quando eu nego muito o meu conteúdo da sombra, na verdade, eu estou negando a minha luz também. Porque ambos os polos me constituem. Ambos os polos devem ser integrados para que eu encontre esse meu lugar de virtude no mundo e entenda qual é o meu papel e quem sou eu, não o que tenho eu, né? Porque o que sou, o que vivo, na verdade, é o que vai transformar não só a minha história, mas a história do mundo. O que eu tenho passa, vai, volta, acaba, diminui, aumenta, né? E não costuma me saciar. O ter não costuma saciar, mas a filosofia sim. A importância desse termo médio, né? Desse equilíbrio aí que a felicidade deve ocupar na nossa vida. Eu lendo um livro recente, um livro muito interessante, ele fala assim que você é aquilo que você ama. Então, imagina amar só os extremos, né? É uma coisa que leva a pessoa a não ser feliz, de fato. Aristóteles acertou na mosca nesse aspecto, né? Então, esse é a necessidade de equilíbrio, né? Que a gente não ama uma coisa só e nem só um extremo das coisas, né? Então, eu já li alguma coisa, né? Pouca coisa de Freud, mas eu acho que isso tem uma relação grande, essa questão da gente ser o que a gente ama, né? Tem uma relação aí com Freud. Isso é liberdade. Que maravilha. Teve gente que ficou apavorada aqui, viu, Michele? Alguém colocou no comentário quando gente, é difícil adquirir a moderação, é difícil atingir o equilíbrio, né? E eu Mas olha só, professora, assim, as pessoas meio que desesperam quando escutam isso, mas isso é maravilhoso. Por quê? O que acontece? Enquanto eu estou buscando, tem vida, né? Uma célula que não faz troca com o meio, é a célula que já morreu, né? Então, vamos pensar que o conceito de homeostase, no sentido da vida humana, ele é meio que utópico. Porque, na verdade, o que nos move é a nossa angústia, né? O professor Marcos acabou de citar Freud, né? Então, ele fala isso, que o que nos move é a nossa angústia. Então, a gente precisa da angústia para buscar. Se ninguém aqui tivesse angustiado com uma falta de alguma coisa, ninguém ia estar aqui hoje ouvindo,
né? Então, assim, a busca pelo equilíbrio por si só já é a moderação. A busca da integração, o paradoxo, né, da psicologia. Primeiro eu aceito, depois eu integro e aí eu transformo. Então, é durante essa busca de moderação que eu sou transformada. Que maravilha. E eu queria também só levantar algo, né, que está muito... Michele, olha, nós vamos sempre estar convidando você, viu, Michele? A filosofia tem que estar caminhando realmente na psicologia, gente, não tem como, né? E quando, né, eu até já abri aqui, né, que era esse momento que vocês já colocaram, então, o que é virtude para Aristóteles, né? Para ele está muito associada a essa ideia do meio termo, né? Que está entre esse equilíbrio. Eu até coloquei uma tabela daqui a pouco de algumas virtudes entre o vício, né, e a falta, justamente, que vocês já estavam comentando. E é muito, muito interessante nós pensarmos também que essa ideia de virtude, de felicidade, de ética, ela caminha de acordo com o tempo. Cada época histórica, nós temos uma visão, né, do que é. Se a gente for buscar, por exemplo, justamente ali a Idade Média, eu sempre digo que quem ditava o que era o ser e a verdade, né, nós temos ali o cristianismo dominando a Igreja Católica, denominando, inclusive, o que o ser deveria seguir, qual felicidade ele deveria pontuar, né, seguir os valores cristãos, vamos dizer. E aí a gente tem um momento da modernidade que vai acompanhando com a história da filosofia também, que entra esse choque entre razão e fé. Então, só para pontuar, porque quando eu estou falando, Michele, quando você falou ser em transformação, e os conceitos, eles caminham também em transformação com cada época histórica. Nem sempre o que a gente denomina, né, hoje, o que é para nós ética, para nós, né, independente da filosofia, da teoria, talvez a própria ideia de homofobia, nós sabemos, do homossexualismo, na Grécia Antiga, era algo visto como ético, como normal, né? Se passaram os tempos, então, cada conceito, ele vai caminhando de acordo, não é, com o seu tempo histórico. E eu coloquei aqui como uma das virtudes a questão, né, que Aristóteles levanta também, da coragem, né? Nós temos aí uma N características, virtudes, como a ideia de ser um sujeito prudente, que Aristóteles levanta, né? O sujeito prudente é aquele que está caminhando para o fim, para o daimonia, a felicidade. Mas esse prudente é justamente o sujeito que segue o meio termo, como o Marco colocou muito bem, como a Michele reforçou. E aí entra a ideia da coragem. A coragem, ela está ali entre o meio termo, né? Da covardia e da valentia. Não tem como nós fugirmos dessa ideia de tentar fugir um pouquinho do excesso, né? Mas não é virtuoso aquele que é corajoso demais e nem aquele que é temeroso demais, nessa perspectiva aristotélica. E eu acho isso incrível para trazer para a nossa vida. Por isso que quando eu acredito que nós trabalhamos Aristóteles, trazendo o que a gente pode utilizar, talvez essa perspectiva. A coragem, ela é necessária. Ela é, inclusive, necessária para enfrentarmos um dos perigos maiores, que eu acredito que todo mundo aqui se depara com isso, que é o caso da morte, do luto. E aí, lembro muito sempre a psicologia, né, Michele? E até a ideia de felicidade, eu estava vendo agora, recente, inclusive, uma perspectiva de um autor também da filosofia, professor da Federal de Minas Gerais, que trabalha com Aristóteles, e que deixa claro que, eu gostei muito, o próprio luto, ele está associado à felicidade. Porque se nós sofremos por alguém, de certa forma, é porque nós já amamos muito, e nós já fomos felizes em algum momento. E aí entra essa ideia, né, do meio termo, de entendermos esses sentimentos, né, de entendermos a nossa natureza humana. E eu estou vendo aqui um comentário que o Gustavo colocou: se felicidade comprasse em supermercado, as pessoas procurariam a depressão para comprar, para ver se encontra equilíbrio. Gente, Gustavo é um filósofo, tá? Viu, Michele, seu aluno, e é muito interessante. Realmente, professora, como que a gente busca, né?
Sim, sobre o luto é o preço do amor, né? Só tem dor no luto porque tem vínculo. Então, o luto é o preço que a gente paga por amar. Eu costumo falar que o luto é a dor de amar de longe. Então, na verdade, a morte não é antagônica à vida, né? Ela é um processo natural, inerente, pela qual todos nós vamos passar. E quando a gente entende essa questão da integração dos polos, a história da moderação, da busca do equilíbrio, né? É da aceitação de que nós vamos passar por alguns processos que o professor Marcos citou, né? Eu não vou ser totalmente feliz se eu for muito rico e nunca tiver nenhum problema, e também não vou ser totalmente feliz se eu for muito miserável, né? Então, a morte e a vida, ela porque, assim, falar de morte é um tabu muito grande na nossa sociedade ocidental, né? Então, quando evita-se falar da morte, nós evitamos falar da vida, do viver, da trajetória, de quem viveu. Só sente saudade quem já conviveu, né? Então, assim, o preço do amor, o luto é um preço do amor. Então, isso que a senhora falou, assim, nossa, é poesia pura, porque nos coloca diante da nossa finitude, né? A morte nos confronta com a nossa finitude, e a morte nos faz pensar, filosofar sobre o nosso viver e o nosso caminhar. Uma coisa que eu lembrei aqui, enquanto você falava, Michele, esse aspecto, esse exemplo mesmo, né? Riqueza e pobreza como dois extremos, e a gente busca o equilíbrio. Eu estava lendo na reportagem hoje lá de uma imprensa, né? Sobre um bilionário lá americano. Ele é um acionista da CNN, né? E ele tem um patrimônio avaliado em mais de 200 milhões de dólares, ou seja, dá mais de $1 bilhão, né? E ele falando que ele não vai deixar para o filho dele um pote de ouro. Ele não vai deixar uma herança bilionária para o filho. Porque isso aconteceu na família dele. Ele fala que um bisavô dele do século XIX, século XX, que ganhou muito dinheiro, as gerações que vieram depois, né, foi gente que se acomodou, que só quis gastar, e aí a família foi para a miséria. E ele veja que só riqueza não estimula ninguém para a vida, né? O indivíduo não tinha um desafio. Ele não quer para o filho dele que o filho dele viva uma vida sem desafios, né? Então, só riqueza ele não quer para o filho, comprovando o que Aristóteles disse, né? Exatamente. Contam que certa vez perguntaram para Madre Teresa de Calcutá por que ela fazia tudo aquilo, né? Como que ela se doava daquela forma, e perguntavam como que era a rotina dela, e realmente era uma rotina muito extenuante no serviço ao próximo, né? E aí contam que falaram assim para ela: nossa, eu não faria isso por dinheiro nenhum do mundo. E ela respondeu: eu também não. Nem ela, né? Não é só isso que move, né? Porque isso realmente, essa é a questão, quando a gente fala da riqueza, do dinheiro, é uma coisa que move o nosso mundo, né? Então, é onde a maioria das pessoas colocaram o coração, né? Como eu disse, você é aquilo que você ama. E é isso, mas o equilíbrio aí, professora Elipse, que quando você estava colocando a coragem, né, como ponto de equilíbrio, eu fiquei pensando em outro aqui, né, numa questão que a moçada gosta muito, né, de beber, né. É o indivíduo que só bebe, ele vira alcoólatra, né. Mas o indivíduo que não toma nada, que fugiu o termo aqui, né? Abstêmio. Abstêmio. Ele também não vai experimentar o que é a felicidade do vinho, né? Então, você vê que equilíbrio. Muito bem, Marcos. Gostei da comparação, viu, professor? Quando a Michele, ela comentou sobre alma, eu só queria destacar aqui, inclusive a gente falando das virtudes, o aluno aqui, o Edilson, né, colocou uma frase que eu achei pura poesia aqui, né? A caridade é uma virtude que transforma o ser humano e significa a alma. Achei muito bacana essa ideia aqui da caridade, né? Da mesma forma,
que esse caminho que a gente tem para um ser virtuoso, fazendo bem não só para nós, não é? Mas um bem público. E aí, só para fechar essa ideia da coragem aqui para Aristóteles, né, para quem está acompanhando, é essa ideia, né, de que o covarde, por exemplo, pode ser aquele que tudo que teme, o corajoso ele age de equilíbrio, mas de acordo com a prudência, porque também não temer a nada é um problema, né? Aliás, o medo, ele também é necessário para o ser humano. A Michelle, né, no âmbito da filosofia, o medo, ele nos impede de praticar algumas ações. Por isso, a necessidade da temeridade. Então, tão presente na discussão de Aristóteles, né? A coragem seria essa ideia, né? Assim como todas as outras virtudes também. A questão da mediação, né? E aqui eu coloquei uma tabela, impossível discutir cada uma, né? Mas para a gente destacar algumas virtudes, como a questão da própria, né, que está ligada ao vício por excesso, chega a ser a libertinagem, né? Ou um pouco da falta de avareza, da modéstia, da covardia, né? Respeito próprio, da coragem, da temperança, que é justamente algo que vocês foram levantando aqui, que é saber usar os prazeres da vida. Temperança, eu gosto muito desse conceito, dessa virtude, quando o Aristóteles levanta, né, para a gente estar nesse processo de, entre ali a falta e o vício, que seria o excesso, a ideia da temperança, saber usar os prazeres. Para os alunos de gastronomia, quando eu começo geralmente as aulas, eu falo, digo que tu comes e eu direi quem tu és. Você é aquilo que come e, sobretudo, aquilo que não come, né? E aí, se a gente linkar com a antropologia, viu, professor Marcos, aí é problemático, porque aí entra para vários sentidos na linguagem popular e por aí vai. Mas a ideia da comida ela nos traz, né? Eu lembrei por conta, quando vocês comentaram a questão do vício, seja da bebida ou da comida, né? A questão alimentar. A comida, ela nos define. E o excesso da comida, ele chega a ser um vício, um problema para o ser humano. Comida também é felicidade. E nos define, assim como o vinho, né? Esse é um exemplo excelente, né? E eu estava pensando um outro aqui ainda também, professora Lívia, na área também que está atrelada à área da psicologia, né? Quando a gente fala do equilíbrio do que a gente pensa a respeito da gente mesmo, né? Quer dizer, se o indivíduo for altivo, orgulhoso, presunçoso quanto a si mesmo, ele fica até fora da realidade, né? Agora, o indivíduo também com autoestima lá embaixo é uma coisa terrível, então ele precisa ter uma moderação, para não pensar de si mesmo além do que convém, mas também para não pensar abaixo do que convém, né? Então tem que estar ali no equilíbrio. Esse também é um bom exemplo de Aristóteles aí para a gente. Maravilha. A Luana, nossa aluna da psicologia também, colocou aqui para nós sobre o budismo, que acredita que a felicidade ocorre através da libertação do sofrimento e pela superação do desejo, né? A superação do desejo. E aí entra no mundo das crenças, da religião, se a gente for, né, entrar nesse âmbito, quanto também a religião nos define, as nossas crenças. Então, muita gente também busca, porque eu gostei muito da fala sua, Marco, naquele início, né, que nem sempre, que é a concepção de Aristóteles, nós vamos ser um ser virtuoso, 100% agindo com a razão. Não tem como, porque, né, ele não descarta essa ideia da sensibilidade, desse mundo sensível que está ligado aos nossos 5 sentidos, às nossas emoções. Todavia, tem muita gente que busca a felicidade em uma crença, em uma religião, e acredita que 100% a religião vai nos definir como seres virtuosos e corretos. Eu acredito, eu acho muito interessante essa busca. Não é? Uma coisa que eu tenho estudado esses dias, esses tempos, né? Que esse termo religião, né? Ele é mais amplo do que a gente pensa. Né? Na verdade, religião ele é uma concepção tão marcante. Eu estava lendo um autor que ele fala assim, eu vou falar para você de um aspecto religioso que você nunca imaginou. Ele começou a descrever um templo.
Aí, nesse templo, tinha estacionamento assim, tinha recepção assim. O ponto alto desse templo era... Sabe do que ele estava falando? Do shopping center. Que num shopping center você tem uma ideia religiosa profunda, né? Então, eu achei isso muito interessante. Então, essa é uma coisa muito presente realmente na nossa vida, sem a gente até se dar conta, né? Que o autor fala sobre isso. Eu achei interessante. Sim, seriam justamente essas nossas crenças, não é? Para a gente não usar também o conceito de religião, que também é tão temporal, tão histórico, de fato, né? Então, para a gente ir caminhando aqui no raciocínio de Aristóteles, temperança, né? É o comedido, é o moderado, né? E esse é o caminho, pessoal, nessa perspectiva aqui, para a felicidade, né? A ideia de ser um sujeito virtuoso, mas lembrando que essa virtude, né, ela está muito associado ao meio termo. Tá? Como nós seguimos aí todas essas nossas características, né, buscando essa ideia do equilíbrio entre essa intemperança, da insensibilidade. E se a gente for parar para pensar, seguindo até mesmo essa ideia do caminho da moralidade. Porque o que é moral, né? Nós falamos aqui também dessa ideia de ética aristotélica, mas se a gente for definir realmente o que é a moral, cada um tem a sua moral, né? Eu sempre digo ali, o sujeito, eu sempre falo até para os alunos, faço comparações. Olha, talvez o que é libertinagem para você não é para o outro, cada um tem a sua moral. E a moral, ela é praticada de acordo com os nossos comportamentos, né? Que a gente, para alcançar essa ideia da ética. A Aline está aqui presente. Aline, bom te ver. Jéssica também, boa noite. E a Aline colocou que a verdade é mais cara de todas as convicções, né? Pois pela verdade devemos renunciar até aos nossos propósitos, para Aristóteles, tá? A ideia da verdade. Mas aí eu até lanço uma pergunta. E o que é verdade? Professor Marco, já imaginou se a gente fosse discutir a verdade aqui? Para cada teórico, né? Mas muito eu deixo um pensamento sobre a história da verdade. Tá, toda verdade é uma meia-verdade. Né? Então, assim, fica isso para a gente. Toda verdade é uma meia-verdade. Quando a Luana falou sobre o budismo, né, da superação do desejo, eu falaria sobre a integração do desejo. Porque esse conceito da religião ser algo tão amplo, né? Eu vou me religar a o quê? Né? Esse religar, e me religa a o quê? Me religa ao meu sagrado, ao meu divino, a minha imago Dei, né? Ao divino que habita dentro de mim, mas também dentro de mim habita o meu daimon, os meus desejos, a minha sombra. Então, na verdade, o religare é fazer esse retorno de volta para a minha casa, para o meu eu, para o meu self, e lá eu encontro tudo, né? Todas essas dimensões. Eu gosto de uma frase, acho extremamente didática, que diz assim, para as pessoas que acham que são extremamente virtuosas, né? Essa frase diz assim, todo mundo é tóxico, menos você, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Então, embora virtuosa, né? Eu também tenho os meus desejos secretos, e eu acho que eles não estão ali para ser superados, eles estão ali para ser integrados, porque eu acho que isso nós estamos fazendo aqui, né, visões tão diferentes, profissões tão diferentes, a gente está fazendo o quê? Uma integração de pensamentos, uma integração de vida, uma integração de jornada. Então, esse religare, na verdade, a gente precisa desconstruir a história dos preconceitos, do que é o certo, do que é o errado, e buscar essa integração, o retorno para a nossa verdadeira casa. A gente entra nesse conceito de verdade, porque eu também estou lembrando de Aristóteles aqui, né? Ele foi praticamente o pai da lógica, né? A lógica aristotélica, ela prevaleceu na antiguidade, passou por toda a Idade Média, ela só foi ser mais desenvolvida no século XIX, por um alemão, um filósofo lógico chamado Frege, né? E aí, depois do século XIX, teve outros filósofos. Mas essa noção desse conceito da verdade nos aspectos lógicos, né, me fez lembrar uma frasezinha
que geralmente a gente ouve nesse tempo de relativismo, né? Onde as pessoas falam assim, a verdade não existe, né? Então, aí já entra uma contradição, né? Porque se a verdade não existe, não é verdade o que ele está dizendo que a verdade não existe. Logo, a conclusão é que existe a verdade, né? Então, é um tema da verdade que é muito amplo, né? E paradoxal, né, professor? E a gente tem que ter aí mais um evento desse para a gente comentar, quem sabe. O Freud está bombando aqui nos comentários. Tá. A Luana colocou aqui para a gente, brincando, pode-se dizer de tudo, até mesmo a verdade, né? Frase de Freud. E eu achei interessante que o Danilo Nunes, a verdade é subjetiva, pois para cada um tem a sua visão das coisas. Mas para mim o errado sempre será errado, mesmo que todos estejam fazendo. E o certo sempre será o certo, mesmo que ninguém faça. É interessante. Se a gente for buscar aquela definição básica, Marco, inclusive, né, desses textos que a gente tem aqui na faculdade, da Marilena Chauí, da Maria Lúcia Arruda Aranha, a verdade, ela caminha de acordo com o sujeito que conhece. É a relação do conhecimento. O conhecimento está de acordo com o sujeito e o objeto a ser conhecido. Então, o que pode ser verdade para mim não pode ser para a Michele. É a própria definição de conceito que a gente encontra, né, nessa filosofia clássica, né, básica. Mas nessa sociedade de hoje, quando a Aline escreveu sobre verdade, me fez lembrar da pós-verdade, que é algo que está muito, né, sendo falado hoje. Quando a gente se fala muito o que é a pós-verdade? Entra nessa ideia do conceito da sociedade, da pós-modernidade, da modernidade líquida, que uma mentira se torna verdade. E eu acho que é interessante a gente pontuar, já que nós falamos, então, né, essa ideia de buscar a felicidade através do meio termo da virtude, e falar de valores humanos. Nós estamos rodeados pela tecnologia. Essa pandemia nos demonstrou. E o chamado fake news, né? Então, olha só quanto é complexo se a gente for parar para pensar sobre ideologia política hoje, sobre as próximas eleições que nós vamos ter, né? Eu sempre vejo os alunos, muita gente questionando, eu não sei o que é verdade, quem que é a verdade, quem eu não tenho, né, professor? Hoje, tempo de ficar lendo Folha de São Paulo, eu vou assistir o Jornal da Globo, ou eu vou assistir TV Cultura, e aí nós estamos rodeados do quê? Do que talvez, como Zygmunt Bauman define, né, que é autor da pós-modernidade, essa ideia de pós-verdade, que muitas mentiras, elas acabam talvez se tornando verdade, e quem somos nós, sujeitos em busca deste entendimento. Então, de fato, é muito complexo, por isso que eu gosto muito de falar a verdade para cada um, né? Uma coisa, talvez um ponto de partida importante, quando a gente fala de verdade, é como é que a gente pode definir a verdade, né? Então, dentro da lógica mesmo, os estudiosos fizeram essas definições. Por exemplo, a mais famosa é da verdade como correspondência de fatos, né? Essa é a que até faz parte do nosso senso comum, né? Ou seja, para ser verdade, o que se diz tem que corresponder à realidade, né? Ao fato, né? E agora, é claro que nem sempre, imediatamente, a gente consegue fazer a relação, né? Imagina a complexidade no campo político, né? Nas verdades políticas, para relacionar isso a fatos, não é simples, não é fácil. Outros definiram a verdade como teoria da coerência, né? Ou seja, precisa haver uma coerência com aquilo que o indivíduo diz, né? Porque verdade são as nossas declarações, né? E coerência com os acontecimentos, com a realidade da vida em torno dessa declaração, e assim por diante, né? Então, veja que essa é uma questão
uma questão também que nos leva a certas... ao pensamento em relação a esse ponto de partida, né? E isso também é importante. Mas é interessante, aí a gente tem noções amplas de reflexão. Vem tanta coisa na mente, né? Mas a gente tem que se conter aqui, porque senão a gente abre o leque demais. Até porque a professora Lívia tem citado bastante o Bauman, né? E ele fala dessa liquidez. Então, assim, tudo muda tão rápido, inclusive é verdade, né? Sim. E engraçado que eu estou vendo os comentários aqui, eu achei interessante o Danilo colocar aqui sobre os novos conceitos, né? Você falando da liquidez, tudo flui, né? Então, a gente tem conceito, realmente, são os conceitos que vão surgindo, fake news, que não se falava, sempre se existiu mentira, sempre se existiu a falsa correspondência dos fatos do que seria verdade no literalmente, né? Colocaram aqui, Michele, já na sua área, né? A implicância com alguém agora chama bullying, né? O bullying. Tem muita gente que fala, quando foi criado o conceito de bullying? Antigamente, na nossa época, não tinha bullying, né? É algo do âmbito da psicologia que eu vejo os nossos alunos muitas vezes comentando, né? Acho que a professora Lívia... Eu estava pensando aqui o aspecto, quando a gente fala dessa verdade, da correspondência, eu lembrei de Kant, um elemento aqui, porque você deve ter visto alguma coisa nesse sentido, porque Kant ele é um divisor de águas, né, na filosofia, né, no pensamento ocidental, né? E aí ele mudou o referencial, né? Porque antes, né, a preocupação em relação ao conhecimento era com o objeto, né? Então, tudo era voltado para o objeto, né? O que teria que se estudar o objeto. E Kant teve a percepção, né, que aí é a chamada guinada filosófica, né, que ele falou, bom, o objeto ele não é nada se não tiver o sujeito que percebe e conhece o objeto. Aí ele focou para o sujeito, né? Sim. Aí o aspecto da associação que ele faz, né, do racionalismo com o empirismo, né? E esse é um ponto importante dentro da psicologia, né, professora? Porque aí ele vai dizer, bom, não é só o objeto que a gente conhece, né? Mas é a partir do sujeito conhecedor, né? Então, ele vai focar nos elementos necessários do conhecimento do indivíduo. O objeto está ali, é a minha sensibilidade, a minha percepção, que desencadeia, ele chama isso de gatilho, né? O gatilho para o conhecimento, quando o gatilho, ele desperta a minha razão através dos elementos sensoriais para o conhecimento, né? Então, é uma questão que envolve aí também a discussão em torno da obtenção da verdade na perspectiva de Kant, né? Até porque quando você muda o sujeito conhecedor, você muda o objeto, né? Então, assim, cada olhar tem um mundo diferente. Cada olhar alcança um mundo diferente. Então, eu não posso determinar sobre o objeto, determinar a verdade sobre o objeto, senão de acordo com o olhar do conhecedor, né? E aí essa visão kantiana, aristotélica e a visão filosófica, de uma forma geral, do conhecimento da formação humana, nos coloca em que lugar? No lugar de não saber. Nós estamos permanentemente no lugar de não saber. Então, por isso que a Bauman fala dessa fluidez, né, da sociedade líquida, enfim. E aí eu vi aqui, acho que um comentário falando de que a verdade apodrece, né? Porque, na verdade, é isso. Os conceitos, eles são constantemente renovados, até porque o sujeito passa por renovação. Então, o sujeito conhecedor está sempre transformando o objeto. Eu me lembrei aqui desse ponto dele, né? Quando ele falava isso, ele falava assim, Kant falava assim, que o que a gente conhece não é o mundo em si mesmo, a gente não conhece as coisas, a essência das coisas.
eu conheço os fenômenos, ou seja, a aparência, aquilo que nós podemos perceber em termos de sensibilidade. Então, eu não sei o que é ser a Michele, né? Eu conheço a Michele agora, conheci hoje, né, Michele? Pela sua aparência, pelo jeito que você fala, suas ideias, né? Então, se um fenômeno ele não tem aparência, para Kant, nós não vamos poder conhecer. Então, nós temos acesso, né, somente por meio dos nossos sentidos aos fenômenos, né? Não as coisas em si mesmo. Não as coisas em si, exatamente. Exatamente. Pessoal, caiu energia aqui na faculdade, né? Fiquei sem transmissão. Então. Vocês continuaram aí, Marco? Continuaram, Michele? Sim. O professor Marco segurou bem. Então, deu uma pane aqui, eu e o Dário, inclusive, que está transmitindo para nós, tá? Mas é isso, eu acho que a gente termina, né? Deixando aí que desapareceram para mim todos os comentários, inclusive, não está aparecendo aqui, mas depois eu vou buscar novamente. E eu já queria agradecer, Michele, que foi ótimo você ter aceito o convite, reforçar para todos que estão aqui, que faz parte da atividade do nosso modelo de ensino, um simpósio, todo semestre agora nós vamos ter um simpósio, e pela participação, inclusive, dos nossos alunos, colegas, professores, foi muito interessante, porque despertou, inclusive, temas de interesse, né? Eu acho que Kant, Michele, está na fila, viu? Kant, né? Depois de discutir a própria ideia do conceito de verdade, eu ia fazer um comentário que alguma aluna colocou, agora realmente não está aparecendo aqui para mim, mas eu acredito que nós conseguimos aí, talvez, trocar ideia, plantar talvez uma curiosidade ou uma semente. Foi ótimo trocar ideia com vocês. Obrigada pela presença de todos que estão aí. Quem já foi meu aluno, apareceu alguns nomes que já, né, foram meus alunos, ou a minha turma que está sendo agora, de pensamento universal. E vamos pensar sobre isso, né? Cada um com a sua individualidade, a sua subjetividade, e com essas perguntas, o que é felicidade para cada um de nós? E vamos tentar agir aí com as nossas moderações, não é, Michele? Essa moderação, a busca do equilíbrio, de não exagerar. Integração. Com o vinho também, porque o excesso dos prazeres, né? Eu gostei muito do exemplo aí do vinho, tá, gente? Muito bacana. Então, eu acho que é isso. Eu tinha aqui um último PowerPoint para compartilhar aqui, tá? Com vocês. Mas agora eu não vou realmente conseguir aqui, sem o apoio do Dário, que estava aqui conosco, né? Porque está um outro estilo de transmissão. Tem alguém aí que gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Deixa eu perguntar para o Dário. Você tá? Apareceu novamente aqui, tá? Ó, o Gustavo falou, professora, não brinca com coisa séria, tá? Ok, Gustavo, nós vamos trabalhar com a ok? Tá, e a questão da modernidade. Aí eu lembrei, só para finalizar, respondendo a Luana, né? A Luana estava fazendo um comentário aqui sobre o conceito de pós-verdade. A gente não pode realmente lidar como se fosse uma mentira, mas escolhas individuais, cada um com a sua verdade, Luana. Tá? Se a gente for buscar, inclusive, grupos políticos, ideológicos, cada meio, vamos dizer assim, de comunicação, né? Eu gosto muito de Foucault também, que é outro tema que eu acho maravilhoso, quando Foucault fala que a gente vive rodeado de micropoder, dos dispositivos, e aí me lembra muito a ideia de se pensar como a mídia hoje são dispositivos sociais, que elas acabam entrando no nosso inconsciente e trazendo, não é? Essa verdade que para alguns autores denominam aí como pós-verdade. Então, estamos rodeados de micropoderes, de dispositivos do lado social, como a própria imprensa, a própria mídia, e que muitas vezes, Michele, nos atrapalham enquanto seres humanos. Em algum momento da sua fala me fez lembrar quando você falou de preconceito, a ideia de identidades que são formadas. Nós também acabamos
criando estereótipos através desse mundo das informações, através lá do nosso mundo sensível, do nosso, né, ou indo ali até mesmo para o âmbito do mundo das ideias de Platão, os conceitos que definem as coisas, as pessoas, e isso tudo vai nos definindo também, não só enquanto seres, mas como a gente define as pessoas. Por isso, a magnitude e, ao mesmo tempo, o perigo de viver em uma sociedade tão magnífica como a nossa, mas com tantas informações, com tantos seres humanos, né? E eu acho que o mais belo é que cada um tem aí a sua virtude, cada um tem a sua subjetividade, e vamos em busca da felicidade, né? Que prazer. Que é isso. Obrigada pelo convite, por essa grande aventura. Estou tremendo até agora, mas deu tudo certo, eu acho, né? Professor Marcos está aí, me corrigiu. Vai ficar salva, tá, gente? Sim, tá no canal do YouTube. Eu fiquei aqui, Michele, apavorada na hora que a energia caiu, porque eu não vi vocês nem nada, até pronunciei a palavra errada aqui, viu, gente? Já corrigindo aqui. De felicidade. Eu fiquei aqui. Dário, cadê você? Já em busca. Obrigada a todos, então. Professor Marcos, que prazer, tá? Que bom te escutar, que maravilha. Vamos combinar. Os outros professores de pensamento universal que não puderam estar presentes. Queria também agradecer a nossa coordenação acadêmica, a direção, por nos proporcionar realmente, né, esse momento de pensamento e reflexão, que eu acho que é tão válido. Deve ter tanta gente boa que trabalha aqui conosco para ser convidado, alunos também, inclusive só falando para os nossos discentes, que existe uma proposta, eu já faço com as minhas turmas e quero compartilhar com os outros professores, que são as apresentações de seminários ligadas a cada tema de pensamento universal ao seu curso. Então, já saiu muita coisa bacana, tá? Sócrates e gastronomia, Sócrates e fotografia. Os alunos de fotografia fizeram trabalhos belíssimos, tirando fotos. Conheça-te a ti mesmo. Produzindo vídeos do mito da caverna, porque aí eles vão para a prática, né? A gente acaba utilizando a prática. Psicologia, Michele, são os temas, né, fantásticos aí relacionados aos seres humanos, marketing também, design de interiores. Então, é uma ideia, inclusive, de ser lançada para todos os outros colegas, os outros discentes, porque é muito gostoso de ver como eles aplicam depois as nossas discussões no curso específico, tá? Ok? Professor Marcos, quer concluir algo? Tá? Michele, acho que travou aqui também um pouquinho para mim. Foi. É isso. Tá joia. Prazer, viu, professora Lívia, professora Michele. Prazer ter participado com vocês, tá? Espero outras oportunidades aí para contribuir também, tá bom? Ok. Pessoal, obrigada. Boa noite, gente. Obrigada, gente. A vocês aí, turma. Muito obrigada. Até mais. Prazer grande. Obrigada. Obrigada.